Você se sente perdida, confusa, vivendo sempre abaixo daquilo que pode e merece? Então fica aqui comigo que esse vídeo é pra você. Eu sou a Ianca e aqui nesse canal eu vou te ajudar a se conhecer um pouco melhor para que você possa tomar o controle da sua vida. Quando a gente fala de virada de chave, tem vários aspectos que a gente poderia abordar aqui, mas eu escolhi 5 pontos-chave que eu considero como pontos angulares, que acabam puxando vários hábitos consigo, para que a gente tenha um foco um pouco maior. Mas se vocês quiserem aprofundar em algum dos temas, é só deixar aqui nos comentários que eu posso gravar outros vídeos. O primeiro ponto é tomar o controle da sua vida. É claro que o ambiente, ele acaba influenciando muito a forma como a gente se relaciona com o mundo e como a gente aprende. É só a gente observar uma criança, a forma como ela aprende. Quando a gente brinca, roubei o teu nariz, e ela acredita que aquele nariz de fato foi roubado. Isso é porque a criança ela ainda não tem a psique dela completamente formada, o cérebro dela ainda não está completamente formado, e ela tem um pouco de dificuldade de diferenciar aquilo que é realidade dos elementos que estão sendo apresentados para ela pela imaginação dela e também pelos elementos externos. Ela não consegue fazer um filtro adequado. Então, quando a gente brinca com a criança e ela acredita, quando a gente diz você é burro ou você é muito inteligente, você é capaz, essa criança ela vai internalizar essas afirmações como verdades. Eu não tô de maneira nenhuma dizendo que os nossos pais ou cuidadores têm culpa sobre essas coisas. Eles com certeza fizeram o melhor que eles podiam com o conhecimento que eles tinham naquela época. Mas a gente precisa tomar o controle da nossa vida no sentido de entender que a gente não é mais uma criança. Hoje o nosso cérebro é completamente formado, hoje a gente tem capacidade cognitiva de avaliar aquilo que está nos acontecendo, aquilo que a gente aprendeu, aquilo que a gente acredita e passar um filtro de realidade sobre isso. Entender aquilo que faz sentido e aquilo que não faz. E é confrontando essas verdades que a gente tem como absolutas com a realidade. Se eu me sinto muito competente, muito com um talento nato, é observar também se os feedbacks que voltam para mim, eles estão condizentes com essa visão que eu tenho de mim mesma. E da mesma maneira, quando é o contrário, que normalmente é o que acontece, quando a gente tem uma falta de confiança, a gente se sente inferior às outras pessoas, a gente precisa começar a confrontar se a gente não está fazendo de fato as entregas que o nosso trabalho pede, que a nossa escola, a nossa faculdade, de que forma eu estou entregando os resultados. É condizente que eu sinta que eu sou sempre uma farsa ou isso é uma criação da minha cabeça? Revisitar esses padrões e tentar transformar eles em um diálogo mental mais saudável é nossa responsabilidade. E é possível que a gente continue honrando os nossos cuidadores sem precisar seguir o mesmo caminho que eles e sem precisar acreditar piamente em tudo aquilo que nos disseram quando criança. E não só o que nos disseram, mas a forma como a gente entendeu. Quando eu falo de tomar o controle da própria vida, é aprender a olhar para essas coisas e refazer o filtro agora como adultos. E aí a gente entra no segundo ponto, que é o autoconhecimento e o conhecimento. O autoconhecimento entra justamente nessa parte de fazer essa avaliação. Como que eu vou entender quais são os meus diálogos internos, qual é a visão que eu tenho de mim mesma, o que é negativo, o que é positivo? É somente a partir de uma autoanálise, de um autoconhecimento. Então eu preciso parar, me observar e me observar nas minhas relações com o outro e ouvir as outras pessoas também. Uma vez eu li um artigo que eu achei muito legal e vou falar pra vocês o que eu entendi, assim, uma frase que me marcou bastante, que dizia que a gente se constrói no equilíbrio entre a visão que o outro tem de nós e a visão que nós mesmos temos. Então, quando a gente tem muito do outro, da visão do outro sobre nós, sem se considerar, a gente adoece. Mas quando a gente tem só uma visão nossa, sem ouvir o que as outras pessoas têm a dizer, a gente também adoece. Então é justamente nesse equilíbrio que a gente se constrói, tem uma identidade forte e realmente uma identidade autêntica. E para além do autoconhecimento, também é importante que a gente busque conhecimento. Para mim, buscar o conhecimento é ter humildade de aprender e de entender que a gente não sabe tudo.
Eu que tô cursando psicologia não sei tudo, mas não é porque eu não cheguei no fim do curso. Pessoas formadas, psicólogos com 40 anos de formação, pesquisadores, ninguém no mundo sabe de tudo. E a gente precisa ter essa humildade de admitir que a gente não sabe de tudo e que a força da humanidade é justamente a socialização e o compartilhamento. Quanto mais a gente compartilha, quanto mais a gente para ouvir as outras pessoas e para observar o mundo, a gente aprende um pouco mais. Então, talvez seja aqui num vídeo no YouTube, numa videoaula no YouTube, assistindo uma aula na faculdade, lendo um livro, que você vai aprender, e quanto mais variado, melhor. Isso não importa. A questão é que você entenda e saiba fazer uma seleção daquilo que é importante pra ti. O que tu precisa aprender? Se isso que a gente tá conversando aqui hoje, percebeu que precisa ter mais autoconhecimento e não sabe por onde começar, talvez tenha que ler um livro de meditação, talvez ler um livro de psicologia ou de neurociência, talvez você possa ver mais alguns vídeos sobre esse assunto ou até sugerir mais algum aqui no canal. Então a gente precisa entender o que é importante para nós aprender e ir atrás desse conhecimento. Vai fazer com que a gente consiga direcionar os nossos esforços. Então, autoconhecimento junto com o conhecimento também vira muita chave na nossa vida. O terceiro ponto que é virador de chave é ter objetivos claros e pequenas metas para chegar nesses objetivos. E o autoconhecimento, ele atua nessa questão para a gente saber o que é importante para nós. Porque o objetivo não é simplesmente comprar uma casa, ter uma família, ter um carro. Isso faz sentido para você? Se faz, beleza, isso pode ser um objetivo. Mas tente entender aquilo que é importante para você no médio e no longo prazo, e aí sim estabeleça objetivos que façam sentido para a tua vida. E aí, a partir de tudo isso que você definiu para sua vida de objetivos, você tem que traçar pequenas metas, porque de nada adianta a gente ter grandes objetivos que a gente não seja capaz de executar. E para executar a gente precisa ter um passo a passo. Um exemplo bem claro é com alimentação, dieta. De nada adianta a gente pensar que o objetivo é ser mais saudável lá no final do ano e eu não estabelecer quantas vezes eu vou treinar por semana, quantas frutas eu preciso comer, que horário eu preciso treinar, quais dias eu vou treinar. Se eu não tiver isso bem definido, não tiver pequenas metas para dar o meu check lá no final da semana, eu não vou ter a consciência do que eu preciso fazer ao longo deste ano. Vai chegar o final do ano e eu vou continuar na mesma estaca. E já que a gente falou de exercício, o quarto ponto é fazer o básico bem feito. Todo mundo tá cansado de saber que a gente precisa se alimentar adequadamente, fazer exercício e dormir o número de horas adequado para nossa idade, que para adultos é de 7 a 8 horas, e isso é comprovado cientificamente de que a gente precisa desse tempo de recuperação. Todos os sistemas do nosso corpo, eles são interligados. Então, quando a gente não dorme bem, quando a gente não se alimenta bem, quando a gente não faz exercício, alguma coisa na nossa saúde vai acabar sendo impactada de alguma maneira. A gente pode negligenciar parcialmente algum desses elementos, mas a gente não pode nunca fugir das consequências disso. Se vocês tiverem interesse em saber um pouco mais sobre as minhas rotinas de sono e um pouco mais sobre higiene do sono, deixem aqui nos comentários que eu posso gravar um outro vídeo pra vocês. E o último ponto que eu queria trazer é para fechar com chave de ouro, para a gente conseguir garantir que a gente faça os 4 passos anteriores. A gente precisa de organização e planejamento. Por que isso é importante? Vamos lá, pensa comigo no cenário. Hoje tu tá aqui nesse vídeo super motivada, disposta a beber 7 litros de água, acordar amanhã às 5 da manhã e ir pra academia. E quando chegar o dia de amanhã, às 5 da manhã, quando o despertador tocar, tu vai sentir aquela vontadezinha de ficar na cama. Agora vamos construir um cenário. Nesse teu salto de inspiração, nessa tua vontade de ser melhor, de virar a chave, você definiu que ia dormir às 10 horas da noite, você dormiu às 10 horas da noite, conseguiu dormir 7 horas, aí você acorda no outro dia, descansada, consegue levantar, apesar de ter uma vontadezinha de ficar na cama. Levantou, próximo objetivo é fazer o básico bem feito, é ter uma alimentação saudável. Então você vai lá para sua cozinha e vai fazer um omelete. Aí você pega uma cumbuca dentro do armário, quebra o ovo ali, faz o seu omelete, espera, tá pronto, é só comer.
Agora vamos para um segundo cenário. Você viu esse vídeo, ficou super animada, botou o telefone para 5 da manhã, mas foi dormir à meia-noite, 1h, rodando no feed do Instagram, olhando o TikTok, ou mesmo fazendo qualquer outra coisa, conversando com alguém, mas ficou no celular. Aquela luz atrapalhou teu sono, teve muita dificuldade de acordar no outro dia, se é que conseguiu acordar às 5 da manhã. A hora que você consegue, você levanta da cama e vai lá fazer o seu omelete. Segundo objetivo, a alimentação saudável. Na hora de fazer o omelete, tem que procurar o ovo dentro da geladeira, porque a geladeira tá toda bagunçada. Chega na pia derramando louça, todas as tuas cumbucas estão dentro da pia, você é obrigada a lavar uma cumbuca para poder fazer o omelete. E aí percebe que a espátula para poder tirar o omelete da frigideira também tá dentro da louça para lavar. Queima o omelete enquanto tu lava lá a espátula para poder usar. Quanto tempo e quanta energia tu teve que empregar no primeiro cenário em relação ao segundo cenário? Eu te fiz imaginar isso porque para te conseguir visualizar que a organização ela torna qualquer rotina mais funcional. Então é muito importante, não só por uma atitude mental, porque quando a gente organiza fora, dentro também acaba sendo mais organizado, mas por uma questão prática também, porque a gente leva menos tempo para fazer as tarefas quando a gente tem um ambiente funcional e organizado. E aí um ponto acoplado a essa questão da organização é o planejamento, que aí se refere muito mais a uma gestão do tempo. Para te conseguir acordar às 5 da manhã, se tu sabe que precisa dormir 7 horas, tu tem um horário limite para poder dormir. Então, controle esse horário limite. Para você conseguir dormir nesse horário limite, e eu posso falar disso em outros vídeos, a gente também precisa controlar nossa exposição à luz. Então tu não vai poder mexer no teu telefone imediatamente antes de dormir, até porque provavelmente tu não vai conseguir largar esse telefone. Então a rotina e a organização, ela nos ajuda a nos colocar no eixo, porque ninguém é autodisciplinado, nasce autodisciplinado e consegue fazer as coisas. A gente tende a fazer o que é mais confortável. E se a gente não se ajudar, a gente vai fazer sempre o que é mais confortável. E a rotina, ela vai agir nisso. É importante que você aprenda a persistir, mesmo nos dias que você não conseguir cumprir com todos os seus objetivos, todos os passos. Começar com tudo de uma vez, às vezes é difícil. Se eu precisar te dizer um lugar para você começar, seria com o básico bem feito e depois partir para o autoconhecimento e então ir evoluindo passo a passo. Mas é importante respeitar os teus processos e entender que, beleza, se hoje eu não conseguir fazer, amanhã eu vou lá e faço. Não é porque eu errei hoje que eu vou errar sempre. Eu tinha muito isso com o exercício e pra mim ainda é muito desafiador. E aí eu comecei a me auto-observar e eu percebi que não era só o exercício, era também uma questão de acreditar que eu era uma pessoa que desistia, que não ia até o fim. Então hoje, cada dia que eu levanto cedo ou que eu me organizo para conseguir colocar o exercício na minha rotina e eu faço isso, eu me agradeço e eu digo pra mim mesma, eu reforço um outro cenário mental. Eu digo pra mim mesma, sim, eu fui lá e fiz, porque eu sou do tipo de pessoa que faz. Então eu vou aos poucos quebrando essa crença, trocando esse meu diálogo mental. E isso não é fácil, gente. E muitas vezes a gente vai errar, mas a questão é justamente tentar manter a constância e entender que apesar dos dias que a gente vai falhar, a gente sempre pode voltar e fazer aquilo que a gente se compromete. E cumprir os combinados com a gente mesmo é a coisa mais bonita e mais transformadora que a gente pode fazer por nós mesmos. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a dar um passo a mais para ser a pessoa que você deseja ser. Se você gostou, já curte e compartilha com aquela pessoa que pode se beneficiar desse conteúdo. Até a próxima!